Graças a Deus, irmãos. É sempre uma alegria, um prazer enorme estar com os irmãos aqui para podermos juntos buscar a presença do Senhor, adorá-lo e podermos meditar na palavra do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos. E nós vamos fazer leitura do Salmo de número 24. Salmo de número 24, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar? Graças te rendemos, meu Deus, porque tu és glorioso. A sua majestade, Senhor, é tão imensa que nós não conseguimos calcular. A sua glória se expande por todo o universo. Ele não consegue contê-lo, Senhor. Mas mesmo assim, meu Deus, de tanta grandeza, do alto de tanta beleza, o Senhor consegue nos contemplar na nossa insignificância e amar, Senhor, a cada um de nós e ainda nos ajudar, orientando-nos no dia a dia e nos deixar, Senhor, a salvação em Cristo, na cruz do Calvário, nos dá nas mãos a Tua palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito, fazer morada em nossos corações, instruir-nos diariamente. Senhor, são muitos privilégios que o Teu povo possui. Mas nesse instante, Senhor, nós queremos, meu Pai, Te agradecer por isso. E Te rogar, meu Deus, que o Senhor novamente abra os nossos olhos, Senhor, diante da Tua palavra. Nós somos obrigados a reconhecer a nossa incompetência em entendê-la. A nossa incapacidade, meu Deus, porque os nossos olhos não são apropriados para enxergar a grandeza do Senhor. Mas o mesmo Espírito que inspirou e preservou a Tua palavra e habita em nós, Ele pode sim, Senhor, nos iluminar a mente. Por isso, Senhor, que o Senhor nos ilumine o entendimento hoje à noite, para que possamos compreender a Tua palavra. Mas não só isso, Senhor, molda os nossos corações de maneira que ele seja terra fértil, para que esse entendimento da Tua palavra se torne também, Senhor, práticas diárias e possamos agir de acordo com a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te rogamos isso. Amém. Os cristãos, meus irmãos, são o povo mais perseguido de toda a história. Não existe nenhuma outra religião no planeta que seja tão perseguida como os cristãos. Nós somos assassinados há séculos. E nos últimos anos isso tem aumentado cada vez mais. A pergunta que se faz é por que a gente ainda insiste nisso? Por que ainda se insiste em ser cristão, se em tantos lugares do mundo ser cristão é assinar uma pena de morte? Muitas igrejas, se desviando da verdade do Senhor, tentam encontrar privilégios para essa igreja para manter membros. E inventam histórias, inventam doutrinas, inventam coisas, numa tentativa de dizer que crentes têm privilégios. Tem privilégios especiais para com Deus, tem privilégios especiais na terra. Mas a grande questão que a Bíblia nos ensina é que os privilégios que a igreja do Senhor possui não estão atrelados a quem ela é, mas estão atrelados a quem ela está ligada. Os privilégios da igreja são por causa de Cristo, que é o cabeça dela.
De maneira que é Cristo quem nos adquire todas as coisas. E que a igreja do Senhor tem bênçãos a contar, não porque ela em si pode produzi-las, mas ela tem bênçãos a contar porque Cristo é o seu grande abençoador. De maneira que quando nós olhamos para Cristo, e nós vemos quem Ele é, e qual foi a obra que Ele realizou, nós entendemos quão grandes são os privilégios que a igreja do Senhor possui. Esse salmo vai nos mostrar um pouco sobre isso hoje à noite. É um salmo de Davi. E é um salmo, meus irmãos, majestoso, imponente, mas tem algumas dificuldades. Os irmãos notaram isso. Ele tem 3 mudanças abruptas de assunto. Os versículos 1 e 2 estão tratando de um assunto, mas de repente ele entra com outro totalmente diferente. E quando você acha que ele já entrou no assunto que ele queria, ele chega no versículo número 7, ele muda de novo. E aí as perguntas que se fazem é: como é que esse salmo tem mudanças tão bruscas de assunto? Há quem diga então que ele tem essas mudanças porque ele foi compilado de outros 3 salmos e juntaram num só. Então parece que a gente tem um bicho de 3 cabeças que não se casa. Mas na verdade o salmista, ao juntar, se ele juntou esses 3 salmos, ele tinha um alvo. E Davi, de alguma maneira, parece que tinha um alvo muito específico. Porque o que tudo indica, esse salmo foi escrito para ser cantado ou na festa de tabernáculo, ou dos tabernáculos, ou numa ocasião muito mais específica, na entrada da arca em Jerusalém. Há quem diga que também pode ter sido a inauguração do templo. Mas de alguma maneira parece que, de alguma forma, Davi organiza esse salmo e junta todos os elementos aqui para mostrar um povo todo unido na recepção à Arca da Aliança. É tanto, meus irmãos, que o uso desse salmo aqui, mais tarde, ele vai ser usado, por exemplo, na igreja cristã, no dia de Domingo de Ramos, que é uma referência à entrada de Jesus Cristo dentro de Jerusalém, sendo recebido pelo povo de Jerusalém. Esse salmo tem um modelo interessante de perguntas e respostas. Ele é um modelo chamado antifônico, onde, ao que tudo indica, você tem um coral, ou todo o povo que canta, mas tem um dirigente que faz algumas perguntas no meio do processo. Versículo 3, você tem uma dessas perguntas: quem subirá ao monte do Senhor? Logo em seguida, você tem uma série de outras perguntas. Versículo 8, quem é o Rei da Glória? E ela se repete lá no versículo número 10, quem é o Rei da Glória? Essas perguntas eram feitas por dirigente e o povo respondia essas perguntas em alto e bom som, para que todos participassem da resposta. Quando eles fazem isso, de alguma maneira, ele começa a mostrar que o que eles estão apontando é muito mais do que simplesmente uma entrada da Arca da Aliança. É mais que uma festa. É mais do que a entrada da aliança, da Arca da Aliança dentro de Jerusalém. Porque a igreja de Cristo identificou esse evento como sendo a entrada de Cristo também em Jerusalém mais tarde. E mais tarde ele passou a ser usado para o cântico do dia da ascensão de Cristo. De forma que a igreja identifica que esse salmo trata, na verdade, da própria presença de Jesus Cristo. E quando ele contempla Cristo nesse salmo, ele vê como a igreja de Cristo é beneficiada por esses acessos e por essas coisas que Cristo possui. Onde as bênçãos que Cristo adquire são as bênçãos que a igreja usufrui. De forma que ele vai falar, pelo menos, de um triplo privilégio concedido por Deus ao seu povo. Privilégios do povo de Deus. O primeiro privilégio está nos versículos 1 e 2. É o privilégio de desfrutar a bondade de Deus na criação. Nós podemos, irmãos, pensar no Senhor como o Senhor dos céus, como o Senhor que controla todo o universo. Mas o salmista, de repente, faz-nos olhar para o lugar onde nós habitamos. O lugar que se chamava o teatro do Senhor, para a terra. E a primeira informação que ele nos traz aqui, no versículo número 1, é: ao Senhor pertence a terra. A terra, meus irmãos, que é tão pequena e que os homens acham que ela é tão insignificante a ponto de haver a necessidade de vidas em outros planetas para que isso faça sentido, porque ela é pequena demais. E ela está lá num cantinho insignificante da galáxia e todos dizem, tem que haver vida no outro canto porque não pode só ter vida aqui. Mas de repente é esse o lugar onde Deus escolhe para estabelecer o seu reinado, de forma que ele não só reina nos céus, ele não só reina no universo, mas o salmista nos faz olhar para aqui e para agora e dizer, a terra pertence ao Senhor. A terra é dele. Ele
precisa estabelecer isso, meus irmãos, para que se possa conhecer que a propriedade da terra não foi repassada, ela não foi dividida em lotes. De maneira que mesmo que as coisas estejam espalhadas pelo mundo e os homens tenham produzido cada vez mais coisas, tudo ainda pertence a Deus. É incrível porque no capítulo 19 de Levítico, quando o Senhor vai definir como é que as pessoas deveriam lidar com os frutos das árvores, e mesmo que eu e você plantemos uma árvore, nossa impressão é que a árvore é nossa, porque quem plantou? Fui eu. E de repente o texto chega lá e diz, quando a árvore crescer e começar a frutificar, o primeiro ano você não tira os frutos dela. No segundo ano você de novo não tira os frutos dela. No terceiro ano, de novo, você não tira fruto dela. 3 anos de frutas caindo ao chão e não podendo ser colhidas. No 4º ano de produção, o texto diz, agora você tira as frutas, e são todas do Senhor. No 5º ano, agora você pode ficar com os frutos. É o Senhor simplesmente olhando para o seu povo e dizendo, a árvore que você plantou não é sua, continua sendo minha. Você precisa entender que todas as coisas que existem continuam sendo do Senhor. Não interessa se essas coisas foram ou não produzidas pelo homem. Não interessa se os homens estão fazendo carros, prédios, mudanças. Não interessa se eles estão simplesmente mudando toda a estrutura do planeta. Tudo continua sendo de Deus. Tudo pertence a Ele. Ele não mudou de mãos. Mas ao mesmo tempo que diz que tudo pertence ao Senhor, eles não são só as coisas que pertencem ao Senhor. O texto diz que tudo que está na terra também pertence ao Senhor. Tudo o que nela se contém. O planeta inteiro pertence ao Senhor. E o que estiver sobre o planeta também pertence ao Senhor. Mas não só as coisas que estão sobre o planeta, não só as árvores e animais que estão sobre o planeta, mas o texto termina dizendo, tudo que habita nesse planeta tem dono, pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. E essa declaração de propriedade nos faz lembrar, meus irmãos, de que não existe nenhum outro lugar no planeta onde o Senhor não possa declarar, como dizia Kuyper, é meu. Não existe um lugar no universo onde o Senhor não aponte e diga que lhe pertence. Por isso mesmo o salmista já começa dizendo, nós precisamos mensurar a propriedade do Senhor. Tudo pertence a Ele. A pergunta que se faz é, por que tudo pertence a Ele? A resposta é o versículo 2. Ele diz, Ele fundou tudo. Ele criou tudo. Ele fez todas as coisas. De repente Ele nos mostra de que só existe vida nesse planeta porque o Senhor quis colocar vida nesse planeta. Algumas décadas atrás, os homens diziam, existem milhares de planetas espalhados pelo universo que têm probabilidade de vida. Porque eles tinham uma lista muito curta de necessidades para existir vida. Mas os anos foram passando e eles chegaram a dizer, não, tem menos planeta do que a gente esperava. Agora eles dizem, gente, não tem nem 100 planetas que dá para ter vida. E eles só dizem isso porque eles não querem admitir. Porque a quantidade de variantes necessárias para o nosso planeta existir é tão grande, mas é tão grande que é impossível haver outro lugar com todas as variantes necessárias para haver vida. É impossível. Não é só uma questão de ter uma atmosfera, não é só uma questão de ter oxigênio, não é só uma questão de ter água, é o lugar adequado, a distância adequada para o Sol, é a distância adequada para um satélite, é a distância adequada em relação a outros planetas, são planetas gigantes que giram fora da galáxia para impedir que meteoros atinjam esse lugar, são tantas variantes que impedem a destruição desse planeta que eles não podem admitir, porque se eles admitirem, eles vão ter que se curvar ao Senhor. O texto diz, tudo pertence ao Senhor, porque foi o Senhor que montou, foi o Senhor que fez. Gênesis 1, meus irmãos, não é uma fábula. Gênesis 1 não é uma invenção. Gênesis 1 é a base para nós nos lembrar que tudo pertence ao Senhor. Ele fundou. Mas de repente ele diz que ele fundou de uma forma esquisita. Porque o texto diz, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. A Bíblia nos diz que quando a terra foi criada, havia somente água por sobre a terra. E que foi o Senhor, numa ordem que Ele deu, que houvesse a separação
Não só entre águas e águas, mas separação entre águas e porção seca, para que eu e você fôssemos colocados exatamente na área seca. De forma que ele espalha a água, não só de forma líquida em mares, não só em vapor em nuvens, mas coloca a água debaixo da terra, e ele diz, e o Senhor empurrou a água para debaixo da terra para formar nela um fundamento. Matthew Henry diz que isso seria uma boa base para nós entendermos que a terra não é um bom lugar para construir, porque afinal de contas ela é formada em cima de água, então ela será sempre instável. Mas de alguma maneira o que o Senhor está mostrando foi Ele que nos deu as condições de sobrevivência. Foi o Senhor que nos deu todas as condições. Se nós existimos hoje, se nós nos movemos hoje, isso é privilégio que Deus deu ao seu povo, de experimentar a sua criação. A criação, então, meus irmãos, tem que ser tomada pela igreja do Senhor como uma grande bênção. E uma bênção que é tão grande que nós nem nos damos conta da profundidade, da quantidade de coisas que são possíveis experimentar. Nós adoramos ir para restaurantes, comer, não é? Quem aqui não gosta de um churrasco? A gente gosta. Mas já parou para pensar que sem paladar, churrasco não seria nada? Que sem sal, churrasco também não seria legal? Se alguém não tivesse entendido que fogo aquecendo a carne ficaria um pouco mais saborosa, menos o sushi? De repente nós somos lembrados de que não só o paladar, mas está atrelado ao cheiro, que você chega no restaurante e nem está com fome, mas quando sai o cheiro do churrasco... Quantas bênçãos o Senhor nos proporciona, meus irmãos, não só coisas para experimentar, mas maneiras de experimentar. E de repente o texto chega e diz, vocês precisam entender que isso é um grande privilégio que Deus nos deu. De forma que quando nós oramos ao Senhor durante as nossas refeições, a nossa oração não deve ser, Senhor, muito obrigado porque tem boia em cima da mesa. Obrigado, Senhor, porque hoje a gente tem uma gororoba para engolir. Mas nós temos muito mais coisas para agradecer por um simples prato. Senhor, muito obrigado pela quantidade enorme de sabores disponíveis e minha capacidade em percebê-los. Senhor, muito obrigado pela capacidade em perceber a quantidade enorme de cores possíveis no alimento e que isso me agradam. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deu inteligência aos homens para saber que substâncias podem ser combinadas para melhorar o sabor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas para que nós fôssemos abençoados com um prato de alimento. O Senhor abençoou o seu povo e deu o privilégio de experimentar isso. É por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, olhando para esses versículos aqui, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 29, aliás, no capítulo de número... Me ajuda, Senhor, que eu sempre esqueço essa referência. Esquece, depois eu digo a vocês. Ele diz que, de alguma maneira... Todas as coisas foram criadas por Deus. E se alguma coisa foi entregue a um ídolo, o que é que eu preciso me lembrar antes? Pertence a Deus. Mas foi sacrificada a um ídolo, isso não importa. Foi sacrificada a ídolo, mas ainda pertence ao Senhor. É dele. Capítulo? Está vendo? É bom ter um teólogo por perto que a gente sempre socorre. O apóstolo Paulo diz, tudo pertence ao Senhor. Não fique com medo de experimentar. O Senhor nos deu essa bênção. É impressionante porque em Cristo, meus irmãos, isso se aplica porque toda a criação é entregue a Ele, para a redenção dessa própria criação. De forma que em Cristo agora a igreja do Senhor pode experimentar da criação melhor do que os homens. Porque quando os homens olham para a criação, eles olham de forma distorcida nas bênçãos que ela possui e na forma de se apropriar dessas bênçãos. Mas a igreja do Senhor é a única que pode produzir uma ecologia adequada. A igreja do Senhor é a única que pode experimentar a criação de maneira adequada, porque ela, olhando para Cristo, ela entende que é Cristo que dá o sentido a tudo que existe. De que a criação está lá para manifestar a glória de Deus e que Cristo restaura todas as coisas para que nós possamos experimentar tudo o que Ele fez de maneira adequada. O segundo privilégio, meus irmãos, do povo de Deus aqui no texto, versículos de 3 a 6, é também experimentar a graça de Deus na redenção. De repente, do versículos 1 e 2, ele passa a tirar os olhos da terra e colocar os olhos no céu. Porque ser um cristão é experimentar o que há de melhor na terra.
Ser um cristão é saber que em Cristo eu posso ter a liberdade de comer acarajé sem ficar com medo da macumba da vendedora. E ao mesmo tempo dizer que coisa boa, que Deus bom e maravilhoso que me deu essa capacidade. Mas eu não vivo atrelado às coisas daqui, porque os meus olhos têm que estar um pouco mais distantes. E de repente ele olha e diz, existe um lugar aqui onde as potencialidades humanas são muito maiores. E que de alguma forma o meu coração não está atrelado às coisas daqui, mas estão atrelados muito mais às coisas de lá. E ele faz uma pergunta, no versículo 3, que é terrível. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A pergunta aqui é simples, ele quer saber quem é que vai morar com o Senhor. A referência ao monte é Êxodo capítulo 24. Morar no santo lugar é aquela divisão que é feita lá no monte, que é uma referência ao próprio tabernáculo, onde havia um santo lugar e um santo dos santos. Ele diz, quem é que vai morar lá? Quem é que vai morar no tabernáculo do Senhor? Quem é que vai morar na presença do Senhor? E ele traz o Salmo 15 para colocar aqui. E o Salmo 15 agora chega com uma lista que nos pesa nos ombros de forma terrível. Porque o pior é que ele estava certo, era isso que precisa ser para que more-se na casa do Pai. Para morar na casa de Deus precisa ter essas qualidades, mas elas são terríveis para nós. O texto diz, quem é que vai morar na casa do Senhor? Quem é que vai morar com o Senhor? O Senhor nos deu a terra e isso é uma bênção, mas quem é que vai morar com Ele? Em primeiro lugar, versículo 4, o que é limpo de mãos. Davi que está escrevendo isso. E Davi sabe como isso é pesado. O coração de Davi era que ele dizia, eu moro numa casa e o meu Deus mora numa tenda. E o sonho dele, então, era produzir uma casa para o Senhor. Planejou, se organizou. No entanto, a ordem do Senhor foi, não, você não pode construir. O motivo era simples, mãos sujas de sangue. Vai ter que vir o seu filho para construir. Você não vai construir essa casa. Suas mãos estão sujas. E Davi diz, o que é que precisa fazer para que more-se no céu? Para morar no céu, qual é a necessidade? Em primeiro lugar, ter mão limpa. Tem que ter as mãos limpas. Seus atos precisam estar adequados à vontade do Senhor. Sua prática tem que estar de acordo com a vontade de Deus. O povo do Senhor precisa fazer aquilo que o Senhor manda. De forma que suas mãos praticam a justiça. Eles levantam ao Senhor em oração mãos santas. Como é que é possível ter mãos santas? É por causa do segundo passo aqui. Além de mãos santas, é preciso o coração puro, coração limpo. Aí complicou ainda mais. Porque se é possível viver sem pecar, não temos coração limpo. O coração é sujo. O nosso coração é imundo. Ele é pecaminoso e produz imundícia. Como é que eu vou conseguir essas duas coisas, então? Como é que eu vou conseguir mãos limpas que são resultado de um coração puro, de um coração que está nas mãos do Senhor e que o obedece de forma completa? Mas tem mais. Ele não é idólatra, que não entrega sua alma à falsidade, ou não entrega sua alma à vaidade, a coisas nulas. Ele está pensando nos versículos 1 e 2, que ele disse, é uma bênção incrível poder usufruir da criação. Mas o apóstolo Paulo diz que os homens confundem as coisas e começam a servir e adorar a criatura ao invés do Criador. E eles começam a confiar nas bênçãos de Deus e não em Deus. E de repente eles transformam o seu alvo de amor de Deus para a sua criação. E eles passam a amar muito mais a criação do que o Criador. E por isso eles se metem em vaidades. Eles se metem em coisas inúteis, porque ídolos são coisas inúteis, são vaidade. E de repente ele nos lembra de que essa pessoa que vai morar no céu, ela não entrega a sua alma a esse tipo de adoração. Ele não entrega a sua alma a coisas vãs. Ele não põe a sua afeição, o seu amor nas coisas daqui da terra. Ele não tem a sua confiança firmada nas coisas aqui da terra. Ele é um adorador do Senhor. E ainda mais, versículo número 4, ele diz, esse homem não jura dolosamente. Ele se apresenta com a mesma personalidade, com a mesma honradez que o seu Deus. Esse homem, ele fala a verdade, ele cumpre as suas promessas, ele expressa aquele que ele adora por meio dos seus atos.
esse homem é íntegro em todos os sentidos. E isso causa desespero. Porque Davi estava certo. Para morar no céu tem que ser assim mesmo. Porque não é possível entrar no céu de forma diferente. Mãos sujas não podem entrar lá. Corações impuros não podem entrar lá. Idólatras não podem entrar lá. Desonestos não podem entrar lá. Pessoas que não manifestam o caráter santo de Deus não podem entrar lá. A pergunta é como é que a gente vai chegar lá? Mas graças a Deus, versículos 5 e 6, ele diz que nós temos uma salvação. Esse homem que faz assim, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E aí nós descobrimos que essas qualidades se aplicam a Cristo, que é quem adquire a justiça e nos transforma em justos, e nós nos encaixamos nisso aqui, não porque eu consegui isso aqui, mas porque Cristo comprou tudo isso aqui para mim. De forma que quando Deus olha para mim e vê minhas mãos, vê na verdade cicatrizes de cravos nas minhas mãos, que são as mãos de Cristo, e ele vê mãos puras. Quando ele olha para mim, ele olha o meu coração e vê o meu coração com as marcas de alguém que teve uma lança enfiada e diz, esse é o coração puro de Cristo. Ele olha para a minha personalidade e vê a personalidade de Cristo. Ele olha para mim e vê um adorador que adora somente a Deus. E então ele vê ao próprio Cristo, porque é em Cristo que tudo isso se realiza. Eu fui justificado. É por isso que ele diz que essa pessoa obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. A justiça de Cristo, que produziu a nós, a nossa salvação, nos torna aptos a morar no céu. Notem, meus irmãos, que o grande privilégio da igreja não é experimentar somente as coisas aqui da terra. E nós experimentamos com uma qualidade muito maior, de uma forma muito melhor. Mas ele diz, mas o mais bonito na vida do cristão é sua expectativa de morar nos céus. E ele tem essa expectativa de forma concreta, porque em Cristo Jesus tudo foi adquirido e nós temos a justiça do Deus da nossa salvação, que nos faz transformados em pessoas semelhantes a Ele, com as qualidades que Ele possui. Mas o que eu acho lindo é que ele não desfaça quem nós somos, versículo 6. Ele diz, tal é a geração dos que buscam. Note que a ideia desse texto é que ele diz, esse povo que vai morar no céu, como é que ele se comporta hoje? Ele busca o Senhor. A ideia de uma audiência diante de Deus. Porque Deus está fazendo justiça aqui. E esse povo declarado justo busca a presença desse Deus que é justo. Mas olha como é que ele termina o versículo número 6. Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tem tanto patriarca para citar. Se era para citar alguém, ele podia ter citado Abraão, o pai da fé. Aquele que foi justificado exatamente porque creu. Mas não. Ele escolhe alguém para citar, cujo nome nos remete a uma vida que não se encaixa. Porque ele diz, quem vai morar no céu? Limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à falsidade. É igualzinho a Jacó, não é? É a mesma pessoa, praticamente. A gente olha para o texto e diz, não, Jacó não pode ser. Não pode ser Jacó. Porque Jacó não tem essas qualidades. Mas o que ele quer mostrar é que Jacó foi alvo do Deus da sua salvação. E que Jacó agora é um exemplo de um homem cujas qualidades não se encaixam, mas que se esconde por trás de uma fé apropriada em Cristo, de maneira que as qualidades de Cristo foram imputadas a ele, e ele agora pode morar no céu. Queridos, é em Cristo que a igreja encontra o maior de todos os privilégios. O privilégio de morar com Deus. O privilégio de habitar na presença de Deus. De poder se encontrar com Ele, de poder vê-lo por toda a eternidade, ter acesso a Ele por toda a eternidade. É essa figura que a igreja mais ama, e é com ela que a igreja quer passar a eternidade. Por isso não há privilégio maior, meus irmãos, do que morar, do que habitar com o Senhor. Mas temos um terceiro privilégio ainda no texto, versículos de 7 a 10. O privilégio de celebrar a glória de Deus na sua conquista final. O texto começa, meus irmãos, versículo 7, com uma convocação. E é uma convocação estranha. Mas se nós partimos do pressuposto de que a arca está entrando em Jerusalém,
E Jerusalém tinha portas grandes que eram capazes, e abriam para fora, e eram capazes de receber homens poderosos. A convocação aqui parece não ser adequada, já que de repente ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Lutero, ao traduzir essa palavra aqui, levantai-vos, ó portais, ele traz a ideia de escancarai as portas, Jerusalém, recebei-o com toda a pompa possível. É como se as portas de Jerusalém fossem grandes, mas não conseguissem caber o tamanho do rei. E ela precisasse ser ainda mais aberta para que esse rei conseguisse entrar, haja visto o tamanho que ele possui. De repente nós somos informados, então, meus irmãos, de que a convocação é para uma entrada magnífica desse rei. Mas é muito mais do que um rei montado em um jumentinho, com pessoas com palmeiras abanando na sua entrada. De repente a imagem que nós temos é de uma proclamação muito maior. Porque o versículo seguinte é de um guarda. Era a pergunta que o dirigente fazia. A pergunta é: quem é o Rei da Glória? Tem um guarda em Jerusalém. E de repente, meus queridos, nós somos lembrados agora de que existe alguém à porta perguntando: quem é que vem entrando aí? Não é assim? Abra a porta, escancara a porta que tem chegando o rei. Quem é que está chegando? Quem é esse Rei da Glória que está se aproximando aqui? Quem é esse rei? Nós somos lembrados, meus irmãos, no capítulo 21 de Apocalipse, de que a Nova Jerusalém tem portas magníficas e que tem anjos aguardando. Tem anjos amparando lá. Parece que a imagem, de repente, é de anjos que estão, de repente, diante do Senhor e dizendo: quem é que vem aí? Quem se aproxima aí? Quem está chegando? Quem é esse Rei da Glória que vem chegando? Quem é esse que se aproxima aqui e agora? A resposta, meus irmãos, vem de imediato. O povo todo clamava e dizia: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. A descrição, meus irmãos, é de alguém que é forte. A descrição é de alguém que é poderoso, é de alguém que vem se apresentando depois de uma batalha. É um rei que vem chegando vitorioso e que os guardas estão na porta lá e ele, ao chegar à porta, eles gritam: abram a porta, escancarem a porta, porque um rei vitorioso se aproxima e os guardas assustados dizem: quem vem chegando? Quem é esse rei? E a resposta é: o Deus, o Senhor forte e poderoso, o Deus de Israel. É o Deus de Israel que vem chegando aqui. É o Deus de Israel que se aproxima. Se os irmãos forem para Isaías, capítulo 63, nós temos uma pergunta parecida lá. E a vitória de Cristo na sua ascensão é descrita de forma bonita lá. Olha só, essa é a vitória do Senhor, versículo de número 1 em diante. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Quem é esse que se aproxima? Mesma pergunta. Quem vem aí todo-poderoso? Quem vem aí forte? A resposta é: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Ele vem vitorioso e olha quais são as provas que ele traz da sua vitória, versículo 2 em diante. Porque está vermelho o traje e as suas vestes como daquele que pisa uvas no lagar. Por que a sua roupa está vermelha? Porque sua roupa está toda vermelha como alguém que faz vinho. Até a cintura está manchada de vermelho. Você estava pisando uva para fazer vinho? A resposta dele: não. O lagar eu pisei sozinho. E dos povos nenhum homem se achava comigo. Eu fiz o trabalho só. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. O seu sangue me salpicou as vestes e manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Ele diz: eu sou o rei vitorioso, se aproximando e declarando a minha vitória, e o sangue dos meus inimigos está na minha roupa. É Cristo, meus irmãos, vitorioso, recebendo agora a honraria da entrada nos céus. É o Senhor sendo recebido como um Deus glorioso que venceu os seus inimigos, que venceu a morte na cruz do Calvário.
É um Deus das vinganças, é o Deus que tem os seus inimigos debaixo dos seus pés. É por isso que quando se clama que quem é esse Rei da Glória, a resposta é o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha, aquele que vence as suas guerras e que é vitorioso. E aí ele repete tudo de novo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai os ó portais eternos. E aqui eu quero que você observe uma coisa. Porque nos dois momentos ele diz que quem deve se levantar são os portais eternos. E as portas de Jerusalém não foram eternas. Porque Jerusalém foi destruída. Então ele está olhando para outras portas, para outras entradas. Ele nos lembra que é a entrada de Cristo. Numa concretização final. Assentado à direita de Deus Pai. Como um vitorioso. Garante à igreja a certeza de que a vitória não é uma probabilidade. A vitória já foi concretizada na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus Cristo e sua ascensão. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Aquele que comanda os céus, a terra, os anjos e tudo que existe. Ele é o Rei da Glória. É Ele, meus irmãos. De forma que eu tenho esperanças de morar nos céus, versículo de número 3 em diante. Mas a minha esperança é de que o Senhor me conquistou a vitória. O povo do Senhor é vitorioso não pelas suas próprias conquistas, mas é por causa da conquista de Cristo. Nós somos vitoriosos porque nós temos um Rei que venceu por nós. É Ele que trava as nossas batalhas, foi Ele que travou a nossa maior batalha, e foi Ele que venceu e vencerá para sempre. É Ele que é o grande vitorioso. Nós somos lembrados que nós somos privilegiados então porque essa vitória é partilhada conosco. E a Bíblia nos diz que quando Ele vier no último dia, todo olho o verá e que nas nuvens Ele receberá os seus. E que de todos os lugares o seu povo será recolhido, mas será recolhido para uma entrada triunfal, um povo vitorioso, que a conquista foi dele, mas que ele partilha com o seu povo. Nós entramos gritando, Ele é o Rei da Glória. Somos nós que gritamos aqui. Nós nos alegramos, porque a vitória de Cristo também é a nossa vitória, de maneira que Ele partilha conosco também essa bênção no final. A Igreja do Senhor, meus irmãos, tem muitos privilégios, mas dentre esses privilégios, nós precisamos nos lembrar pelo menos desses 3 que o salmista nos faz recordar aqui. De forma que nós precisamos olhar agora para o mundo e para a criação e para o nosso dia a dia e lembrar de que todas as coisas pertencem ao Senhor. E que nós somos privilegiados por poder usufruir de tudo que o Senhor nos dá e aprendermos a usar tudo aquilo que o Senhor nos concede de forma apropriada como mordomos que somos. Isso muito nos alegra, meus queridos, porque não existe um lugar no planeta onde o Senhor não seja dono e, consequentemente, não existe um lugar no planeta onde eu e você estejamos distantes do Senhor. E Ele possui toda a autoridade sobre todos os lugares do mundo. E eu e você precisamos nos alegrar com o fato de que o Senhor nos deu bênçãos sem medidas. O Senhor nos deu uma criação para podermos gozar. O Senhor nos fez felizes. E a gente reclama demais no dia a dia. A gente reclama como se isso não fosse um grande privilégio. Nós reclamamos de tudo 24 horas por dia e nós conseguimos reclamar até da dor na hora que acorda. Depois dos 40 é normal. É uma coisa boa. Significa estar vivo. Mas que coisa magnífica é a dor. A dor serve para dizer, tem alguma coisa errada, está na hora de você procurar saber o que foi para começar a tratar. Porque não sentir dor é uma coisa terrível. Conheci 2 crianças lá no interior da Bahia que não sentem dor, de qualidade nenhuma. Ela não tinha mais as pontas dos dedos. Elas comeram quando eram mais novas. Estavam com feridas abertas pelo corpo todo. Elas não notavam que se machucava. Uma delas passou quase 30 dias com a perna quebrada e não notou que a perna estava quebrada. Queridos, o Senhor nos deu bênçãos incríveis na criação e Ele nos lembra de que nós somos chamados para, sem escrúpulos, experimentá-la para a glória dEle. Então, que bênção é podermos entender de que o Senhor nos fez para gozar das bênçãos dEle.
Mas não se apegue muito aqui. Porque os nossos olhos têm que continuar lá. Porque a maior de todas as bênçãos é o fato de que nós vamos habitar com o Senhor. Nós vamos morar com Deus. Não por causa dos nossos méritos, porque nenhum de nós conseguirá chegar à presença do Senhor pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios pés. Mas Cristo na cruz do Calvário se fez o Deus da justiça, o Deus da nossa salvação, e nos deu da sua justiça para que eu e você pudéssemos compartilhar com Ele da sua presença para todo o sempre. Não podemos então, meus irmãos, sucumbir diante das tentações do mundo e nos juntarmos ao mundo para, corrompendo a criação, também mancharmos nossas mãos, também mancharmos nossos corações, também nos entregarmos à idolatria e, consequentemente, não expressarmos a magnitude do caráter de Deus. Pelo contrário, a santidade faz parte do processo pelo qual o crente se apresenta como salvo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu me apresento com essas características porque Cristo as adquiriu para mim. Olha que privilégio incrível. Não preciso nem de casa na praia, notou? Não preciso nem de bens aqui na terra. Eu não preciso de carros de luxo. Eu não preciso de nada disso. E quando o Senhor dividiu as riquezas do mundo, Ele quis colocar algumas coisas a mais na mão de uns e umas coisas de menos na mão dos outros. O único que poderia fazer justiça social é o Senhor, e Ele resolveu dizer que alguns terão mais, outros terão menos, e Ele ainda diz, quem tem menos não pega o que tem mais, de que tem mais não. Esse tipo de apropriação se chama roubo, então não furtarás. Contente-se com o que o Senhor te deu, porque o seu coração não pode estar preso aqui, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E o nosso tesouro não são bens, a nossa porção da nossa herança é o Senhor. É para lá que nós queremos ir. Ele nos garantiu essa entrada pela morte na cruz, mas também Ele nos garantiu essa entrada pela sua intercessão sacerdotal para todo sempre. Ele já entrou lá. Ele já está lá. E Ele voltará glorioso como um rei vencedor. E todos nós seremos convidados a fazer parte desse cortejo vitorioso. E todos nós aguardamos o dia em que o Senhor vai definitivamente vencer os seus inimigos e a igreja do Senhor vai poder experimentar de todos esses privilégios de forma magnífica agora, experimentando para sempre a vitória que Cristo conquistou na cruz. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não podemos nos esquecer disso. De forma que o povo de Deus é vitorioso, não porque ganha causas na justiça, não porque é curado de doenças incuráveis. O povo de Deus é vitorioso, porque o céu é o lugar onde eles habitam. E o seu rei vitorioso virá poderoso para nos resgatar. Quando igrejas, meus irmãos, precisam de artifícios para dar privilégios aos seus membros, precisam criar doutrinas esquisitas para dizer que esses membros têm privilégios. Quando começam a dizer, você é mais precioso do que ouro fino de Ofir. Quando ficam te dizendo que você é filho do rei, olha só que coisa magnífica, que você não pode aceitar coisas menores. Quando ficam inventando esse tipo de baboseira, eles, na verdade, estão esquecendo de que o grande privilégio da igreja é aquilo que Cristo conquistou para nós. Então nós temos privilégios incríveis. E esses privilégios precisam ser para a glória do Senhor. Então, quando o povo de Deus se encontra em perseguição, quando o povo de Deus se encontra em sofrimento, e você pode estar assim, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor, porque Ele te deu o privilégio de usufruir da sua criação. Glorifique ao Senhor, porque Ele te garantiu a entrada nos céus. Glorifique ao Senhor, porque Ele te fez mais que vencedor pela obra dEle. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.